Aula de número 1, Educação Cristã. Falando inicialmente do casamento. Segundo a Bíblia, no escritor aos Hebreus, ele disse: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Portanto, já temos aqui, nesse texto, a importância da chamada instituição monogâmica, que é o casamento. Sim, porque a família, ela procede do matrimônio, né? À luz da palavra de Deus, deve proceder a partir do casamento. O crente, antes de mais nada, precisa ser moral e sexualmente puro, né? Principalmente o crente, né? Que tem que ser o exemplo a esta sociedade sombria, animal e pecaminosa. A palavra puro, no grego ragnos ou ramiantos, significa livre de toda mácula, ou seja, mancha da lascívia, né? Tudo que diz respeito a coisas que desagradam a Deus no fator moral é o inverso da palavra puro, né? O termo refere-se à abstinência de todos os atos e pensamentos que incitam desejos incompatíveis com a virgindade e a castidade ou com os votos matrimoniais. Sobre a intimidade sexual, este ensino das Escrituras é tanto para os solteiros quanto para os casados. No tocante ao ensino bíblico sobre a moral sexual, vejamos o seguinte: a intimidade sexual é limitada ao matrimônio. Segundo as Escrituras, segundo nós entendemos, à luz do contexto veterotestamentário, Novo Testamento, enfim, segundo as Escrituras em sentido genérico, não considerando o fator tipológico da região e tal, a intimidade sexual, ela era limitada ao matrimônio. Portanto, era prazer de Deus, é o prazer de Deus, como disse a Bíblia: deixará o homem mãe e pai e unir-se-á a sua esposa, e serão ambos uma só carne. Porque essa é a ideia e que faz parte a vontade perfeita de Deus. Se lermos com cuidado Gênesis capítulo 22, nós vamos perceber que Deus, ele disse: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e oferece para mim em Moriá, em uma das montanhas que eu te mostrarei. Então veja, quando Deus disse o teu filho, o teu único filho, ele está basicamente santificando o casamento. Ora, apesar de não estar ali próximo, mas Abraão, ele tinha Isaac, ele tinha Ismael, né? Ismael também era seu filho. Mas parece-nos que Deus não considerou Ismael como filho de Abraão, querendo nos dizer que da vontade perfeita de Deus é o matrimônio. Portanto, Abraão era casado matrimonialmente, era cerimonialmente casado com Sara e não com Agar, mamãe de Ismael. O adultério, a fornicação, o homossexualismo, os desejos impuros e as paixões degradantes são pecados graves aos olhos de Deus por serem transgressões da lei do amor, né? Todas essas
desgraças aqui, né? O que é o adultério? Adultério nada mais é que o quebrantamento da lei. Qual lei? A lei do amor, a lei do matrimônio, a lei da instituição monogâmica. A fornicação é o sexo descompromissado, né? Pessoas que fazem relação sexual entre solteiros. O homossexualismo, né? Também é repugnante aos olhos de Deus, né? Em Levítico fala sobre isso. Não te deitarás com homem, porque é abominação aos olhos do Senhor. Ok? Mas o que é o casamento? O que significa casamento? Né? É uma instituição divina. Casamento é uma instituição divina, constituída no princípio antes da formação da sociedade. Né? E quem constituiu o casamento? Deus. Né? Foi o próprio Deus que constituiu a lei do amor, o casamento. O Criador fez o homem e dele tirou a mulher e ordenou o casamento, condição indispensável para perpetuar a raça humana. A própria consciência diz, né? Quando existem dois seres casados, a própria consciência tranquiliza, até mesmo em suas intimidades sexuais, visto que são casados, né? Por uma própria consciência, nós percebemos isso. Declarou que não era bom que o homem estivesse só e deparou-lhe um adjutório igual a ele. Veja, ele viu que todos os animais tinham seus parceiros, suas parceiras, e aí ele conclui: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjutora, né? Não é bom. Como é triste, irmãos, a solidão. Falando da monogamia, monogamia é o ideal divino, ou seja, a união entre o homem e uma só mulher. Monogamia, né? 2 mulheres, bigamia. 3 mulheres, trigamia. Mais de 3 mulheres, poligamia. O Criador instituiu o matrimônio com a união de um homem, veja bem, e uma mulher. Por quê? Porque esta união entre 2 seres de sexo oposto é o que pode trazer a constituição de uma família. Então a ideia aqui é a de preservação e perpetuação da espécie através de um homem e uma mulher que ambos constituem família. 2 homens numa casa não constitui família. 2 mulheres não constitui família. Quem constitui família é um homem e uma mulher. O número de homens e de mulheres é praticamente igual em uma nação. O casamento estabelece relações permanentes, né? A ideia é essa, né? Casados até que a morte os separe. Os fins morais exigem que estas relações sejam permanentes. A fidelidade do marido e da mulher no cumprimento de seus deveres, intimamente ligados às suas recíprocas relações e à criação dos filhos, nos princípios da obediência e da virtude, são indispensáveis para se atingirem os fins morais do matrimônio. Ok? Portanto, temos aqui a ordem, os valores e a vontade de Deus entre o homem e a mulher é a instituição monogâmica. Glória a Deus. Aí vem a pergunta:
É o casamento a escolha mais importante de nossa vida? Sim. O casamento é a escolha mais importante de nossa vida dentro de um consenso natural. Né? Agora, em se tratando de fator genérico espiritual, a escolha mais importante de nossa vida é a Cristo Jesus, aceitá-lo, né? Entregarmos a vida ao Senhor e servi-lo sem parcialidade. Vejamos, a escolha mais importante a ser feita em toda a nossa vida é aceitar a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, não existe outra escolha primária, mais importante de nossa vida do que o nosso amado e meigo Jesus. A segunda escolha, também de suma importância na vida, deve ser a de um companheiro conjugal. É aqui que entra a importância do casamento. Pastor, o casamento é importante? O casamento é importante. Eu diria que é imprescindível. Foi ele a primeira instituição divina na Terra. Portanto, a instituição mais antiga e de maior efeito em nossa existência, quando sabiamente dirigida. Portanto, a primeira instituição que Deus criara no princípio foi a instituição monogâmica, ou seja, o casamento. Assim, todos os cristãos adultos que pretendem casar devem pensar seriamente nisso, visto que o casamento não é brincadeira, como muitos podem imaginar, né? É algo muito sério. É a escolha muito importante porque, segundo o entendimento bíblico, é com esta mulher, com aquela mulher, que você vai viver até a velhice, até a morte. O homem foi a única criatura que Deus criou, que no princípio vivia sozinho no jardim do Éden. Né? Todos os animais tinham o seu parceiro, sua parceira, mas ao homem não havia adjutora, não havia ninguém que estivesse ao seu lado. E ali o Senhor, com todo carinho, que lhe é peculiar, fez-lhe adormecer, e nesse adormecimento o Senhor tirou parte da sua costela e daquela costela fez a mulher. Ele podia fazer a mulher, irmãos, da mesma forma que fez o homem. Ele podia fazer, mas ele resolveu tirar do homem, querendo nos mostrar algo muito importante, muito interessante, né? E à medida que o homem se casa, aquela parte da costela volta ao devido lugar. É por isso que quando Paulo disse que quem ama a sua esposa ama a si mesmo, é pensando nesse aspecto. Eu estou amando uma parte, um elemento que está dentro de mim. Logo, eu estou amando a mim mesmo. Glória a Deus. O casamento deve ser permanente, né? Por toda a vida. Toda a vida deve ser o casamento. Por isso que nós usamos a aliança, que vai de um início a outro, num círculo interminável, trazendo a ideia de que não se deve terminar aquilo que Deus ajuntou. Esposo e esposa são declarados conforme a palavra de Deus, uma só carne. Que bonito. Glória a Deus. E eu costumo dizer, ó Deus, acrescenta a nossa fé. Preceitos e costumes. Quanto ao matrimônio, encontramos na Bíblia seus autênticos e legítimos preceitos. Entretanto, devemos reconhecer haver uma série de costumes adotados por povos de países os mais diversos com relação a ele. Esses costumes tiveram origem
na mente dos homens. Nada tem a ver com a vontade de Deus. E entre eles encontramos a bigamia, união do homem com uma mulher, com duas mulheres, a trigamia, 3 mulheres, poligamia, mais de 3 mulheres, e aquela desgraça e infâmia chamada de divórcio, que nunca fez parte da vontade perfeita de Deus. A única maneira, o único escape, a única forma do homem divorciar-se da sua esposa e vice-versa, segundo o que disse Jesus, é quando existe prostituição no meio. Mas ainda assim, deve-se optar pelo perdão e querer continuar com a família. Glória a Deus. Bigamia, né? Como já dissemos, união com dois parceiros ou duas parceiras, e a trigamia ou mais, né? 3 parceiros, e a poligamia mais de 3. Com relação ao divórcio, nós já falamos sobre isso, nunca fez parte do padrão divino, né? Um escape, mas nunca fez parte do padrão divino. A vontade de Deus é que eles vivam casados até que a morte os separe ou até que o arrebatamento da igreja os separe. Bases para um casamento bem-sucedido. Quanto ao aspecto social, né? Veja que Abraão mandou buscar uma esposa entre os membros da sua parentela, querendo nos dizer que não é bom casar com pessoas que possuem uma fé diferenciada, né? É preciso que esteja dentro da mesma fé cristã pré-estabelecida. Paulo disse: não vos ponha a um jugo desigual com os infiéis, porque que comunhão tem Deus com o pecado, o mundo, ou as trevas, ou Satanás? Quanto ao aspecto cultural, é importante que ambos tenham o mesmo nível de cultura. Isso é importante, né? Muito importante, para que haja um equilíbrio no meio do casamento. Pode haver, claro, exceção, né? A lei do amor, dizem por aí que o amor é cego, né? Pode haver exceção, mas é importante que ambos tenham basicamente um nível de cultura equilibrado. Quanto ao aspecto espiritual, jovens cristãos que descuidam dessa área correm o risco de estabelecer seu casamento sobre alicerces mal construídos. Começou mal, vai terminar mal, não é? 90% de chance de terminar mal, ok? Aqui findamos, meus queridos, nossa primeira aula da matéria Educação Cristã, ok? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula. Shalom!